Fala, galera, tudo bem com vocês? Né? Vamos lá então para mais um pós-jogo aqui no canal, depois de mais de um mês aqui no canal. Corinthians 1, Bragantino 2, jogo válido aí pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Nesse vídeo é um pouquinho do resultado, vou falar sobre desempenho, vou dar as notas para os jogadores e para treinador. Então, sem mais delongas, vamos lá então, né? Mais de um mês depois, eu lembro muito bem, se eu não me engano foi no dia 2 de junho ali mais ou menos, a última vez que eu gravei pós-jogo do Corinthians. O Corinthians até jogou no dia 12 contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, mas acabou que eu não pude fazer pós-jogo, né? Por conta de uns contratempos. Mas cá estou de volta, né? Cá estou de volta. Ontem eu soltei o vídeo da final da Copa do Mundo de Clubes entre Chelsea e PSG. Agora estou voltando a trazer um pós-jogo para vocês aqui no canal, né? Do Corinthians. E vamos lá, né? Vamos lá. Fala do resultado, cara. E, mano, não tem nem o que falar, cara. O Corinthians perde em casa pro Bragantino. Bragantino que faz um bom campeonato brasileiro, vive uma boa fase no campeonato. Mas, cara, com esse resultado em casa contra o Bragantino, o Corinthians chegou a ser 4 jogos seguidos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O 5º jogo na temporada. E o Corinthians que vem uma sequência de 3 empates contra Atlético Mineiro, Vitória e o Grêmio. Agora perde ao Bragantino em casa. E, cara, vocês estão percebendo que eu tô, entre aspas, ali um pouco mais calmo, porque, né, o jogo foi no domingo, só que eu tô gravando esse vídeo na terça-feira, né? Até por isso explica porque eu tô um pouco mais calmo, não tô esbravejando, pelo menos, não sei, né? Não sei. Mas, enfim, né? Ontem, e também porque ontem eu soltei o vídeo aí do Mundial, entre Chelsea e PSG. Talvez até por isso, né, que eu não esteja esbravejando tanto, mas não vou garantir nada, né? Não vou garantir nada. E tem muito falar não, cara. Tem muito falar não. Tô aqui basicamente enchendo linguiça em relação ao resultado. O Corinthians perdeu o Bragantino em casa, cara. O Corinthians perdeu o Bragantino em casa. É a segunda derrota em casa que o Corinthians sofre no campeonato. Primeiro perdeu o Fluminense lá na 4ª rodada. Agora perde nessa 13ª rodada para o Bragantino. E, cara, o Corinthians ele segue ali no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, mas é bom tomar cuidado, cara. É bom o Corinthians tomar cuidado, porque numa dessas, cara, o Corinthians faz igual o São Paulo, fica lá brincando com fogo, tá lá brincando com fogo no campeonato. Inclusive, abre o olho pro São Paulino. Você que é São Paulino, que tá inscrito aqui no meu canal, abre o olho, viu? O São Paulo tá brincando com fogo nesse campeonato, viu? O Corinthians pode até querer brincar, mas o São Paulo já tá brincando com fogo. Abre o olho, viu? Abre o olho. Mas, enfim, o assunto não é o São Paulo, o assunto é o Corinthians, né? E não tem muito o que falar não, cara. Tem muito o que falar não. É basicamente isso. E vamos falar de escalação, né? Vamos então a escalação do Corinthians. O Corinthians que foi a campo então com Hugo Souza no gol. Aí de defesa nós tivemos aí o Mateuzinho, Gustavo Henrique, voltando ao time, Kaká e Matheus Bidu. Dessa vez ele foi com o Bidu na lateral esquerda, ao invés do Andileri. No meio campo, o Dorival volta a aplicar o losango no meio campo do Corinthians com o Martínez, Ranieri, André Carrilho e Rodrigo Garro. Garro voltando a ser titular no time do Corinthians. No ataque nós tivemos Memphis Depay. Sim, o Memphis Depay, mesmo com todos os acontecimentos, foi titular no time. E Romero, time escalado aí pelo técnico Dorival Júnior. Ou seria Frouxival Júnior. Vamos ver, né? Eu vi essa brincadeira por conta do Memphis, obviamente, né? E, cara, brincadeiras à parte, esse tentando de escalação do Dorival é aquela escalação que não tem muito o que fazer, cara. Vamos lá, Hugo Souza é o nosso goleiro, né? A defesa, não tem muito segredo, né? O Mateuzinho é o nosso melhor lateral direito hoje. E olha que eu acho o Mateuzinho um jogador com suas limitações técnicas. O Gustavo Henrique e Kaká. Gustavo Henrique é, atualmente falando, nosso melhor zagueiro, não tem muito o que fazer. O Kaká vem tendo uma sequência desde que o Dorival chegou, mas ainda assim, não me passa muita confiança. Assim, cara, mano, não passa muita confiança, velho. O Bidu vem tendo um desempenho um pouco acima do Andileri, mas também não é grande coisa. Aí a gente tá no meio campo, o Martínez, é por aí mesmo, o Ranieri, o Carrilho, apesar que, vou falar do Carrilho
Vou falar logo, mano. Desde o fim do Campeonato Paulista, o André Carrillo simplesmente desapareceu. Parece que trocaram o André Carrillo. Agora, o Carrillo que tá jogando agora, depois desse Campeonato Paulista, é outro Carrillo. Trocaram o Carrillo, porque não é possível, cara. O Carrillo caiu demais de produção depois do Campeonato Paulista. O Galo tá voltando agora de lesão, né? Ficou um bom tempo parado. E tá voltando aos poucos, né, no time do Corinthians. Aí essa hora pro ataque, o Memphis, que eu já até brinquei, né? Chamando Dorival de Frouxival. Porque, cara, todo mundo viu, né? Se por acaso você tá acompanhando o noticiário do clube, né, tá ligado? Todos os acontecimentos envolvendo o Memphis Depay lá dentro do clube, né? Ele quer aquela história de faltar treino, de... Enfim, né? O Memphis aí com suas picuinhas. Mas mesmo assim, o Memphis foi bancado no time titular pelo Dorival, né? Se isso aí é uma tentativa, de repente, de recuperar o jogador, ou de repente, sei lá, alguma coisa do tipo, eu não sei, cara, mas... Enfim, né, cara, enfim... E o Romero, cara, o Romero, que, cara, é um jogador com... Eu já falei algumas vezes aqui, cara, é um jogador com sérias limitações. Eu até gosto do Romero pela entrega que ele tem dentro de campo, né? Pela identificação que ele tem com o clube, mas, cara, tecnicamente falando, é um jogador muito limitado, cara. É um jogador com seríssimas limitações. É um jogador que não tem velocidade, é um jogador que não tem habilidade, é um jogador que, sabe, cara, ele tem sérias limitações, cara. Tem sérias limitações aí na parte técnica. Finalizar, até finaliza ok, né? Faz um golzinho aqui, um golzinho ali, mas ultimamente nem isso ele tá fazendo, né? Nem um golzinho aqui, um golzinho ali ele tá fazendo. E... não tem muito segredo não, cara. Yuri Alberto tá machucado, né? E não tem muito segredo, cara. Não tem muito segredo em relação à escalação aí do Corinthians, né? E... pera aí, galera. Deixa eu só ver um negocinho aqui pra ver se tá gravando, cara. Nossa, mano. Meu Deus, cara. Já passou o quê? Uns 5, 6 minutos aí, mais ou menos. Eu fui conferir pra ver se tava gravando, cara. Mano, eu tô muito doido, cara. Tá louco, mano. Às vezes olha a cabeça da pessoa, né, velho? Aéreo demais, cara. Muito aéreo. Mas... coisas que o Corinthians proporciona, né? Coisas que o Corinthians nos proporciona. E... onde que eu tava? Ah, sim. Escalação não tem muito o que fazer, não, cara. Tem muito o que fazer, não. É basicamente isso. E... é isso, cara. Não tem muito o que dizer. Vamos falar de desempenho, né, cara? Vamos falar de desempenho. E, cara... é simplesmente... inacreditável, cara. Depois de 30 dias sem jogar, depois de 15 dias de férias pro elenco do Corinthians, meio que um recesso pro elenco do Corinthians por conta dessa parada aí da Copa do Mundo de Clubes. Inclusive, eu fiz conteúdo, tô acompanhando a competição, né? Fazendo um acompanhamento da competição. Inclusive, se você quiser maratonar depois e ver esse vídeo, fica à vontade, né? Eu tenho certeza que você vai gostar. E... enfim, né? 30 dias sem jogar, 15 dias de férias, de um recesso ali, né? Mais 15 dias para treinar. Um tempo perfeito para recuperar o condicionamento físico. Um tempo perfeito para recuperar o jogador de lesão. Para recuperar o jogador, tecnicamente falando. Para simplesmente voltar exatamente do mesmo jeito que estava antes dessa parada pro Mundial. O time voltou na mesminhaca. O time voltou na mesma coisa, cara. O time voltou exatamente a mesmíssima coisa em relação ao time do Mundial, cara. Realmente, mano... ai, cara... inacreditável, cara. E antes que alguém venha aqui falar de... o Corinthians tá sem ritmo de jogo. Cara, esse argumento seu em relação a ritmo de jogo não cola. Por que eu tô dizendo isso? Porque o Bragantino, assim como o Corinthians, também ficou 30 dias sem jogar, também ficou exatamente o mesmo período que o Corinthians, sem entrar em campo, sem pisar no gramado. E assim como o Corinthians, o Bragantino, até onde eu sei, não fez nenhum amistoso, não fez nenhum jogo-treino, a menos que tenha feito, sei lá, não seja sabendo. Mas até onde eu sei, o Bragantino não fez nada. Assim como o Corinthians, nesses 30 dias o Bragantino também ficou sem jogar, também não fez nada. Pelo menos em relação a jogar, né? Com certeza o Bragantino deve ter treinado durante esse período, assim como o Corinthians treinou. Quer dizer, em tese o Corinthians treinou, né? Porque pelo que vimos anteontem, porque eu tô gravando esse vídeo aqui na terça-feira, o jogo foi domingo. Pelo que nós vimos anteontem, o Corinthians parece que não treinou, cara. Parece que o time não treinou, parece que o time continua o mesmo. Enfim, cara. Assim, cara.
Em tese, tivemos em campo 2 times sem ritmo de jogo, cara. Se o Corinthians tivesse enfrentado, sei lá, um Flamengo, um Palmeiras, um Fluminense que foi bater semifinal no Mundial, aí sim poderiam dizer, ó, o Corinthians tá meio sem ritmo, tá no ritmo de jogo inferior ao seu adversário. Beleza. Se fosse um dos 4 brasileiros que tivessem ido para o Mundial, ou até mesmo Botafogo e Flamengo que caíram nas oitavas, beleza, ok. Mas, cara, contra o Bragantino, me desculpa, cara. Esse argumento aí de ritmo de jogo não cola. O Bragantino também ficou 30 dias sem jogar. O Bragantino também se encontrou na mesmíssima situação que o Corinthians. 30 dias sem jogar, sem ritmo de jogo. Ou seja, levando em consideração que o nosso adversário também está fora de ritmo, também ficou 30 dias sem jogar, esse argumento de ritmo de jogo não cola para esse time do Corinthians, tá? Se tivesse enfrentado, sei lá, Flamengo, Botafogo, Palmeiras ou até o Fluminense, até poderia colar. Mas contra o Bragantino, não cola. Não cola esse tipo de argumento, tá? Nem mesmo o Santos, que esses dias fez amistoso contra a Desportiva, tinha feito amistoso. Não, se bem que amistoso contra o RB Leipzig foi antes do Mundial, burro. Mas, enfim, cara, nem o Santos que jogou amistoso esses dias contra a Desportiva não ia colar, cara. Não ia colar, me desculpa. Esse argumento não cola. Não cola. E, cara, eu vou falar um pouquinho do Dorival também, cara. Esse que, salvo engano, se eu não estiver errado, foi o 10º jogo, ou 11º, algo assim, do Dorival Júnior como técnico do Corinthians. Esse jogo contra o Bragantino foi o 11º, 12º, algo assim. E, cara, quem me acompanha desde o início, tá ligado que eu dei esses 10 jogos aí pro Dorival Júnior de iniciar sua trajetória como técnico do Corinthians, né? Fazer esses 10 primeiros jogos pra meio que ter paciência, sabe? Pra passar um certo pano para o Dorival, né? Até porque ele precisaria de tempo para ajudar o time, para treinar, para trabalhar, né? Para implementar suas ideias de jogo. Eu dei esse tempo pro Dorival, eu dei esses 10 jogos aí mais ou menos de paciência, passando um certo pano, enquanto muita gente já tava caindo em cima, já tava batendo no Dorival, eu ainda tenho um discurso de eu daria uns 10 jogos para ter paciência, para passar algum pano. Pois bem, esses 10 jogos já passaram. Nós tivemos esses 30 dias sem jogar. Esses 30 dias que foram suficientes, repito, para recuperar o condicionamento físico, para recuperar o jogador, tecnicamente e fisicamente falando, caso o jogador tenha sofrido uma lesão. Só o Roberto que não conseguiu se recuperar. Mas, enfim. Tempo perfeito, cara. Tempo perfeito pro Dorival trabalhar, pro Dorival ter o tempo que ele tanto queria, que ele tanto precisava nesse time do Corinthians. Pois bem, Dorival teve todos esses 30 dias de tempo para trabalho para voltar exatamente a mesmíssima coisa que estava antes da parada. E galera, a partir de agora, meu discurso em relação ao Dorival já muda, tá? Os 10 primeiros jogos que eu dei para ele para ter paciência já foram. Os meus planos que eu tinha para passar para ele também já acabaram. A partir de agora, Dorival Júnior, os meus planos que eu tinha para o senhor acabaram. A partir de agora é para valer, tá? A partir de agora eu já começarei a avaliar. Eu ainda não vou pedir essa cabeça, não vou chegar e falar fora, Dorival. Mas a partir de agora, a partir desse momento, vou começar a, de fato, avaliar com mais critério o trabalho do senhor Dorival Júnior. Eu espero muito que esse jogo contra o Bragantino tenha sido só um acidente de percurso, tenha sido só uma exceção. Porque daqui pra frente, a partir de agora, é pra valer. Beleza? Beleza. E esse mesmo que eu tinha pra falar de desempenho, eu vou falar do jogo agora, né? Vamos então aos momentos do Corinthians nessa partida contra o Bragantino. Inclusive, comenta aqui embaixo se por acaso deixei passar alguma coisa, né? E vamos lá. Começando então com o primeiro tempo, onde aos 9 minutos sai o primeiro chute do Corinthians no jogo. Uma jogada de um Mateuzinho faz pelo lado direito, cruza a bola na área. Cruza não, né? Dá o passe rasteiro no meio, o Galo recebe, bate ali no meio da área. E na entrada da área, ali mais ou menos, o Lucão, o goleiro do Bragantino, faz a defesa numa boa. Aos 20 minutos, Mateuzinho toma cartão amarelo. Esse foi o primeiro cartão amarelo do Corinthians no jogo. Porque o juizão, ele fez uma falta, que o juiz marcou.
E logo após a marcação da falta, o Mateuzinho foi reclamar dando um soco no ar, também segundo a transmissão da Record, né, porque eu assisti o jogo na Record. E por conta desse soco no ar, com reclamação, o Mateuzinho acabou tomando o cartão amarelo, né? E o primeiro dos cartões amarelos toscos que o Corinthians tomaria no decorrer do jogo, né? O Mateuzinho não foi o único a tomar cartão amarelo tosco nesse jogo. E calma, galera. Se por acaso você está esperando eu falar do cartão amarelo do Memphis, se por acaso você está esperando eu falar do lance, né, pro Bragantino, calma que eu vou chegar lá, tá? Calma que eu chego lá. Aos 22 minutos... Ah, estou quase chegando nesse Bragantino, hein? Aos 22 minutos, Matheus Bidu foi para dentro. Aí foi de chute de fora da área. O Lucão, o goleiro do Bragantino, fez a defesa. E finalmente, chegamos no aguardado momento. 28 minutos, acontece o fatídico lance do pênalti marcado a favor do Bragantino. Uma jogada de... Provavelmente você já deve ter visto, mas vamos lá. O Kaká, uma bola lançada ali do Bragantino, o Kaká foi levantar a perna para tentar afastar a bola, só que no movimento onde ele levanta a perna, ele recolhe a perna a tempo, não atinge o jogador do Bragantino. E, cara, pelo que eu vi ali, cara, para não ser totalmente injusto, o Brunaleu de Araújo, pelo menos pelo que eu vi, tá? Se por acaso eu estiver errado, por favor, me corrija nos comentários. Mas, cara, no primeiro momento, eu vi que o Brunaleu mandou o jogo seguir. Ele meio que mandou o jogo seguir e não deu pênalti, pelo menos não daria pênalti para o Bragantino. Só que aí vem o senhor Rafael Trace, árbitro de vídeo, lá na cabine do VAR. Ele chama o Brunaleu para revisar esse lance. O Brunaleu vai para o monitor rever esse lance. E nessa revisão, o Brunaleu sabe a cidade de que universo paralelo. Ele tirou da cabeça, se deixou convencer pelo Rafael Trace, que aliás, nem sei se deveria chamar o Brunaleu, mas enfim, o Rafael Trace chamou lá da cabine, o Brunaleu veio revisar o lance no monitor, o Brunaleu se deixou convencer, e nessa de se deixar convencer, ele vai, depois da revisão, vai e aponta pênalti para o Bragantino. Um pênalti simplesmente vergonhoso. Um pênalti nada a ver, cara. Nada a ver. O Kaká levanta a perna? Levanta. O Kaká foi burro em levantar essa perna? Foi burro. Mas, cara, o Kaká ele levanta a perna, mas ele recolhe. Ele não chega a atingir o jogador do Bragantino. Ele levantou a perna por isso, depois ele recolheu. Segue o jogo. Segue o jogo. No Mundial de Clubes, eu lembro muito bem, no jogo de PSG e Bayern de Munique, teve um pênalti marcado, salvo engano, a favor do Bayern de Munique, onde o Lucas Hernandes, jogador do PSG, levantou a perna mais alto que o Kaká, quase acertou o rosto do jogador do Bayern de Munique. O árbitro de campo até marcou o pênalti, mas o VAR ele interferiu porque o Lucas Hernandes, apesar da perna levantada lá no alto, até porque é óbvio, né, Jamanta, o Lucas Hernandes com a perna lá no alto, ele não atinge o jogador do Bayern de Munique. Ele levantou a perna, mas não atingiu o jogador do Bayern de Munique. O árbitro foi, anulou o pênalti. Aqui no Brasil foi o contrário. Um lance de Kaká claramente levanta a perna, mas depois ele recolhe, não atingindo o jogador do Bragantino. Vai Rafael Trace, chama o Brunaleu vai, pênalti para o Bragantino. Um pênalti simplesmente vergonhoso, escandaloso, esse pênalti marcado a favor do Bragantino. Ridícula essa marcação de pênalti a favor do Bragantino. O Kaká foi burro dentro dessa margem? Foi. Mas mesmo assim, cara, escandaloso esse pênalti marcado a favor do Bragantino, cara. Aí, ó, eu já falei que tava mais calmo lá no começo do vídeo, já me estressei, cara. Ainda bem que eu deixei esse vídeo pra gravar 2 dias depois, cara. Porque se eu gravo no dia de ontem, nossa, cara, esse vídeo ia pro espaço, com certeza. Mas, inacreditável, cara. Inacreditável. E nesse pênalti, aos 30 minutos, ou seja, 2 minutos depois, sai o primeiro gol do Bragantino no jogo. Eduardo Sacha. Uma cobrança de pênalti, ele bate no canto direito, o Hugo Souza pulou no canto esquerdo, a bola vai rasteirinha no cantinho para fazer 1-0 para o Bragantino. Inacreditável, cara. Inacreditável. Escândalo esse pênalti marcado do Bragantino. Escândalo. Mas, enfim, né, não adianta mais chorar, não adianta chorar pelo leite derramado. A Atlético Brasileira
Padrão, né, cara? Padrão Atlético Brasileira, padrão Bruno Alhão de Araújo, padrão Rafael Trace. Quantos Brunos Alhão de Araújo, quantos Rafael Traces existem no Brasil, né? Vários, vários. Mas, enfim, né? Não adianta mais chorar pelo leite derramado, só vamos seguir, vai. Vamos seguir. E que fique bem claro, esse não foi o único motivo da derrota do Corinthians, tá? A derrota do Corinthians também tem a ver com o mau desempenho do time, onde, já citei, depois de 30 dias sem jogar, o time voltou manhaca, a mesma que estava antes da parada. E outros fatores também aconteceram, que eu vou citar depois, que fizeram o Corinthians perder esse jogo, tá? Esse foi um dos motivos, mas não o único, para a derrota do Corinthians, tá? Vamos seguir. Aos 40 minutos, Romero toma um cartão amarelo por conta de uma falta de ataque totalmente tosca que ele fez em cima do jogador do Bragantino. Esse cartão amarelo ficou ainda mais tosco, porque esse foi o terceiro cartão amarelo do Romero no campeonato, ou seja, o Romero estava pendurado, não joga o próximo jogo contra o Ceará, lá na Arena Castelão. Parabéns, Romero. Parabéns. Aliás, esse não foi o único momento do Romero não, tá? Esse não foi o único momento do Romero, né? Não seria o único momento do nosso glorioso Ángel Romero. 43 minutos, bola lançada para o campo de ataque. O Romero ganha do jogador do Bragantino. Ele bate, ele tenta o chute, a bola vai na rede lá de fora com desvio da defesa do Bragantino, escanteio. Aos 46 minutos, bola cruzada na área. O Kaká cabeceia a bola. O Lucão faz a defesa. Quantas defesas do Lucão fez, hein? Caramba! Aos 47 minutos, Matheus Bidu toma cartão amarelo por parar um contra-ataque. Aquela chamada falta tática para parar o jogo. Aos 48 minutos, pressão na saída de bola do Bragantino. O Memphis toca a bola. O Martins. Ai, cara, já me estressei, cara. Meu divino amado. O Memphis Depay, ele pressiona a saída de bola do Bragantino. Toma a bola do Bragantino. Dá o passe açucarado. Bota o Martins na cara do gol. O Martins chuta a bola em cima do Lucão e perde uma chance inacreditável de abrir o placar para o Corinthians. Calma que esse não seria o único gol perdido. Calma que não para por aí, tá? Não para por aí. Temos mais momentos como esses. Não do Martins, mas temos mais momentos como esses, né? Esse foi só o primeiro, tá? Foi só o primeiro dos gols inacreditáveis que o Corinthians perdeu nesse jogo. E aos 50, fim de primeiro tempo. Corinthians 0, Bragantino 1. Vem o segundo tempo, onde aos 2 minutos sai o primeiro chute do Corinthians no segundo tempo, onde numa jogada de inversão da direita para a esquerda, o Memphis Depay com o chute de cruzado, o Lucão, o goleiro do Bragantino, fez a defesa. Aos 4 minutos, o Mateuzinho cruza a bola na área, bola... Ah, mano. Ai, cara, eu acabei de falar que aquele gol do Martins não seria o único gol inacreditável perdido pelo Corinthians, cara. Ai, cara, inacreditável, mano. Mateuzinho cruza a bola na área, a bola passa pelo Garro, salva o Romero. Cai no Romero, pra falar a verdade, né? Romero praticamente debaixo do gol, de frente pro gol, era só ele e o Lucão. Basicamente era só ele, a bola, o Lucão e o gol grandão. Só pra ele. Vai, Romero. Faz, Romero. Ele simplesmente conseguiu chutar aquela bola pra fora. O Romero com golzão, todo tamanho. Só ele, a bola, o goleiro e o gol grandão. Ele conseguiu chutar a bola pra fora, cara. Na moral, cara. Na moral, mano. Meu pai amado, o que é isso, Romero? Na moral, cara, nem isso tá fazendo mais, cara. Nem isso o Romero tá fazendo mais. Tá difícil, hein, Romero? Tá difícil, cara. Ai, mano. E esse não foi só o primeiro, não, tá? Esse não foi o primeiro gol perdido pelo Romero. Ainda tem outro, tá? Já não spoiler. Ainda vai ter outro gol inacreditável perdido pelo Romero, cara. Vai contando, cara. Vai contando o Romero. Cartão amarelo tosco, um gol perdido inacreditável e ainda vai ter outro lance envolvendo o Romero, cara. Ai, difícil, viu? Difícil. Mas, aos 7 minutos, depois desse momento de raiva com o Romero, o Corinthians consegue, naquele momento, o gol de empate. Gol dele,
Kaká, zagueiro artilheiro. Padrão Kaká, mano. Uma hora ele faz gol contra, outra hora ele faz gol a favor. Nesse jogo, uma hora é pênalti pro adversário, outra hora é gol. Kaká, zagueiro mais 880 do futebol brasileiro, cara. Simplesmente bizarro. Mas enfim, gol do Corinthians, gol de Kaká. Uma jogada de um Memphis cobra escanteio na grande área. O Gustavo Henrique cabeceia o Guzmán Rodrigues, o zagueiro do Bragantino, tira a bola em cima da linha. Mas na sobra, o Kaká com gol aberto ensina o Romero como é que faz. Cabeceia, manda a bola pro gol para fazer naquele momento 1-1 no placar. Enfim, né? Depois daquele lance inacreditável do Romero, 3 minutos depois, o Kaká foi e ensinou pro Romero como é que faz. Ai. 19 minutos, cobrança de falta do Memphis Depay direto pro gol. O Lucão, o goleiro do Bragantino, faz mais uma defesa. Impressionante, cara. Até o Lucão vira um nóia contra o Corinthians, cara. Ai. Se bem que não foram defesas tipo, meu Deus, que defesa, mas, enfim, né? Enfim. 27 minutos, Juninho Capixaba, o jogador do Bragantino, entrega a paçoca. O Garro recebe, domina, carregou a bola pro meio, na entrada da área. Ele bate firme, bate forte, mano, um canhão de pé na canhota. A bola explode no travessão e vai pra fora. Ai, Garro, como é que essa bola não entrou, Garro? Ele podia ter colocado, cara, mas, mano, se o Garro esse tirambaço na direção do gol, era golaço, mano. Era golaço do Rodrigo Garro, cara. Eita, nós, eu fiz besteira aqui. Pera aí, pronto. Eu espero que a imagem tenha ficado tão torta, né? Mas, enfim, 28 minutos. Dorival Júnior faz as primeiras alterações no time do Corinthians. Saem André Carrilho e Ranieri para as entradas de Rian e Thales Magno. Aqui ele tirou 2 jogadores de meio campo para colocar um volante e um atacante. Assim, o Thales Magno, apesar do jogador em si, eu até entendo, né, para colocar o jogador de ataque, mas trocar o volante, eu não entendi o que o Dorival queria fazer aqui, né? 29 minutos, 1 minuto depois, José Martínez, tava demorando, né? Toma cartão amarelo, porque ele se desentendeu com o jogador adversário, que também tomou amarelo. Não vi quem foi o jogador do Bragantino que se desentendeu, mas cartão amarelo, Martínez, padrão Martínez, né? Padrão, não tem muito o que fazer. 31 minutos. Ô Romero, tá difícil, viu, Romero? Tá muito difícil, cara. O Rodrigo Garro acerta um passe, um bolão pro Romero sair na cara do gol. Mano, um passe na medida, açucarado pro Rodrigo Garro. Romero sair na cara do gol. Na cara do gol. Vai, Romero. Faz e me abraça, Romero. O Romero sai na cara do gol. Ele invadiu a grande área. Limpou a marcação do Bragantino. Na hora de finalizar, ele chuta a bola igual a minha cara destapado. Chuta a bola em cima do Lucão, cara. Ele chuta a bola em cima do goleiro do Bragantino. Na moral, Romero. Na moral, que isso, cara? Meu Deus do céu, Romero. Na moral, cara. Na moral, mano. Mano. Inacreditável, cara. Inacreditável. Mano. Pera aí, galera. Pera aí, que assim não dá, cara. ...41 minutos... Cartão amarelo Memphis Depay... ...onde ele simplesmente... ...caiu na pilha, se desentendeu de forma desnecessária... ...com o jogador do Bragantino... ...foi empurrando o jogador do Bragantino... ...literalmente querendo, como se ele quisesse brigar... ...tomou o cartão amarelo e... ...cara, esse cartão amarelo... ...eu já vi gente falando que foi proposital... ...já vi gente falando que ele caiu na pilha... Cara, eu não sei o que dizer, cara. Se o Memphis caiu na pilha desnecessária, se ele tomou um cartão amarelo de propósito pra não jogar, só pra não jogar o próximo jogo contra o Ceará, lá no Castelão. Porque o Ceará...
cara, na moral, cara. Na moral, mano, na moral. Ô, Gianni Infantino, ô, careca, tem como você fazer mais uma edição do Mundial, esse dele? Até dezembro não, velho. Do universo. Na moral, cara. Na moral, mano. Ai, difícil, viu? Difícil. 43 minutos. Dorival Júnior faz as alterações no Corinthians. Sai Romero e Matheus Bidu para as entradas de Angileri e Guinegão. Aquele troca acesso meia dúzia, cara. Atacante por atacante, lateral por lateral. Sei lá o que o Dorival queria com isso, cara. Sei lá. Aos 46 minutos, Guinegão, com 3 minutos de campo, já toma cartão amarelo, porque ele chegou rasgando. Lá no ataque ele chegou rasgando em cima do jogador do Bragantino. Merecido, não tem muito o que falar. E aos 52, no último lance de jogo, acontece o gol do Bragantino. 2-1 Bragantino. Ai, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. 30 dias sem jogar, cara. Oh, meu Deus. Por que esse Mundial foi acabar? Por que... Ô, Gianni Infantino. Ô, careca, pelo amor de Deus. Faz mais um Mundial, cara. Estende esse Mundial até... Eu não aguento não, cara. Primeiro jogo depois do Mundial. A gente cria expectativa pra nada, cara. Pra nada. 52 minutos. Último lance de jogo. 2-1 Bragantino. Thiago Borbas. Bola cruzada na área. A bola, algum jogador do Bragantino cabeceou. A bola batendo no travessão. Bate na área. A bola sobe pro Thiago Borbas. Thiago Borbas manda a bola pro gol. Pra fazer naquele momento não. Pra fazer o 2-1 para o Bragantino. Ai, cara. E na sequência, fim de jogo. Corinthians 1, Bragantino 2. No último minuto de jogo. Último lance de jogo. Ai, cara, na moral, mano. Na moral, cara. Ai, cara, eu sei que eu já falei isso 2, 3 vezes, mas na moral, velho. Volta Mundial, cara. Volta Mundial. Na moral, cara. Na moral, mano. Ai. Enfim, esses foram então os momentos do jogo. Vamos então às notas para os jogadores e para Dorival Júnior. Nem queria dar nota para falar a verdade, mas vamos lá, né? Vamos lá. Comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda. Se você discorda, deixe suas notas nos comentários. Vamos lá, né? Hugo Souza, nota 5,5. Não foi tão exigido no decorrer do jogo. Quando foi exigido, tava lá. E os dois gols do Bragantino, nenhum foi culpa dele, cara. Primeiro gol, para começo de conversa, nem era para existir, nem era para acontecer, já falamos por quê. E o segundo, bola bate na área e... não sei, cara. Mas não foi culpa dele não, cara. Não foi culpa dele não. O Hugo Souza é o jogador que eu mais passo pano na minha vida, com toda certeza, né? É ele tendo que ser... Nem não é. Assumir aquele papel de nem não é, junto com o Rodrigo Garro. Ai, coitado do Hugo Souza, mano. Coitado. Mateuzinho, nota 3,5. Desempenho razoável para baixo do Mateuzinho. Até apoiou algumas vezes ali no campo de ataque, mas não fez lá grande coisa. Gustavo Henrique, nota 5. Desempenho mediano do Gustavo Henrique. Kaká, melhor jogador em campo, nota 5,5. Pelo gol, né? Pelo gol. O pênalti, eu até falei que ele foi burro em levantar a perna daquela margem, mas ainda assim, o coisa foi roubado. E o gol certamente deu crédito, certamente subiu bastante a nota do Kaká. Nota 5,5 e melhor jogador em campo para o Kaká. Matheus Bidu, nota 5. Desempenho razoável do Matheus Bidu. José Martínez, nota 3. Não jogou tão bem o Martínez e tomou um cartão amarelo tosco, a lá Martínez. Ranieri, nota 3. Não foi bem o Ranieri, como mais uma vez deixou aquele buraco no meio campo. André Carrilho, nota 2. É o que eu já falei lá no começo, cara. Como caiu de rendimento o tal do André Carrilho depois do Campeonato Paulista, cara. O que acontece com o André Carrilho, né? O que acontece com o André Carrilho?
Rodrigo Garro, nota 4. Desempenho médio do Rodrigo Garro. Teve alguns momentos aí no jogo, uma finalização aqui, um passe ali, aquele bola pro Romero na cara do gol. Nota 4 para o Rodrigo Garro. Memphis Depay, nota 2,5. Cara, vamos lá. Memphis Depay bateu o escanteio que gerou o gol do Bragantino. E, cara, certamente a nota dele foi puxada para baixo quando o cartão amarelo totalmente tosco, idiota que ele toma no jogo, né? E nota 2,5 para Memphis Depay. Talvez seja um pouquinho pelo cartão e pela raiva por esse cartão. Que, aliás, eu acho que eu já citei, mas vou falar de novo, já que eu sou um completo cabeça. O Memphis Depay, com esse cartão amarelo, estava pendurado, não joga contra o Ceará no meio de semana. Romero, pior jogador em campo, nota 0. Mais uma vez, o Romero não jogou absolutamente nada. Toma um cartão amarelo totalmente tosco. E ele me perde 2 gols na cara do... Já falei, cara, já falei, vamos continuar. Nota 0 e pior jogador em campo para Romero. Jogadores que vieram do banco agora. Rian, nota 3. Não vi o Rian fazer muita coisa. Thales Magno, nota 3. Teve um lampejo no decorrer do jogo, mas nada demais. Angileri, sem nota. Mal tocou na bola o Angileri. Guinegão, nota 2. Não fez muita coisa, ainda tomou um cartão amarelo tosco. Tosco, mas enfim. E para finalizar, nota do técnico, Dorival Júnior, nota 2. Escalação, não tem muito o que fazer. Substituições, não surtiram efeito. Esquema de jogo, falho, ruim. Resultado, derrota em casa para o Bragantino. E é isso aí, galera. Esse foi então o nosso pós-jogo. Depois de um tempão sem fazer pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative a notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com o seu conteúdo. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto, é nóis.